psicologia tradicional ela está ultrapassada, eu vejo que muitas pessoas atualmente elas estão recorrendo à psicologia por questões de vida, né, histórias de vida, por questões de necessidade realmente. Eu acredito que todo mundo deveria ter um acompanhamento psicológico, mas a questão é que eu vejo muitas pessoas também que elas tentaram fazer a psicologia tradicional e não conseguiram resolver algumas questões ou não estão conseguindo ter uma evolução no quadro mental, né? E isso é muito preocupante, porque nós estamos vivendo uma fase onde a maioria das pessoas elas estão doentes mentalmente, com transtornos que agora que estão sendo diagnosticados com mais assertividade, diagnósticos que antes não haviam estudos, como borderline, como a própria depressão. São doenças que sempre existiram, transtornos que sempre existiram, mas que antes não eram diagnosticados com tanta assertividade igual nos dias de hoje. Eu vejo que muita gente quer fazer a psicologia, né, quer um psicólogo, uma psicóloga, mas às vezes não está pronto e não está aberto às questões que vão ser abordadas com o psicólogo ou com a psicóloga. Eu vejo que isso é um problema, porque às vezes a pessoa está fechada e ela não consegue evoluir aquele quadro mental dela. Ou quando é ao contrário, quando o psicólogo ou a psicóloga ela usa um tratamento de uma maneira que não seja eficiente para aquele paciente. Então eu acho muito importante quando você for quando você for na psicóloga, no psicólogo, você for ali se consultar, você deixar claro as suas questões, as suas limitações, para o profissional também poder encontrar uma maneira de te ajudar sem que isso seja negativo para você, né? De uma maneira que isso fique leve, que você consiga reconhecer naquela abordagem ali uma maneira de evoluir, né, nessa questão psicológica. Mas a questão será que a psicologia tradicional está dando conta de tantas pessoas com problemas, de tantos transtornos? Eu acredito que sim, que a psicologia ela tem evoluído muito, e é uma constante evolução. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais doentes psicologicamente por diversas questões, diversos transtornos. E eu acho que o que diferencia um bom psicólogo do mau psicólogo é o psicólogo que ele vai tentar estudar aquele paciente de uma maneira um pouco mais minuciosa, ele vai deixar o cliente dele à vontade, onde ele vai testando certas psicologias, certos modos de tratamento, onde ele vai tentar encontrar aonde que aquele paciente ele vai se sentir mais confortável e mais aberto para poder desenvolver uma maneira legal de fazer uma abordagem onde ele vai realmente se abrir com um psicólogo, onde ele vai levantar questões, onde ele vai conseguir realmente evoluir naquele quadro. Mas eu acredito que tem muita coisa ainda que precisa ser moldada, que precisa ser mudada. Se eu pudesse fazer psicologia, ou se eu pudesse fazer até na área terapêutica, algo que eu teria muita vontade de fazer, mas não chegou o momento. Não sei também se vai chegar, mas enfim. Eu acredito que eu usaria abordagens diferentes em certos casos. É claro que tem todo um estudo por trás, eu não estou aqui de maneira nenhuma falando mal da psicologia ou do processo que leva. Existe sim todo um estudo psicológico e toda uma base estrutural que vem levando a psicologia a estar no nível que está hoje. E está num nível muito bom, está melhorando bastante. Mas eu acho que o próprio psicólogo, a própria psicóloga, eles precisam ter também um acompanhamento muito sério e minucioso, porque eu vejo muito psicólogo hoje em dia doente, sabe? E como é que uma pessoa que não está bem, que está também doente, consegue ajudar outra pessoa? Então, é algo muito delicado e precisamos prestar muita atenção. Eu, por exemplo, não acho legal
um psicólogo, um terapeuta, criar uma relação de amizade com o paciente, porque acaba atrapalhando na vida pessoal do psicólogo, por exemplo, onde muitas vezes ele não vai saber separar o que é do paciente, o que é da amizade, por exemplo. Então acho que isso tem que ter bastante cuidado. Tem uma psicóloga que eu acompanho muito, que eu acho ela muito legal, muito inteligente, a Ana Beatriz. Ela é uma psicóloga que hoje em dia, se eu não me engano, ela atua na profissão, mas hoje em dia ela dá mais palestras e lança mais livros. Mas é uma pessoa que tem muito conhecimento na área de transtornos psicológicos. Ela explica como identificar certas pessoas, certas situações que não são totalmente, entre aspas, normais. E é um conhecimento, acho que muito vasto, muito bacana. Eu acho que seria importante também as pessoas procurarem, né, no YouTube e maneiras, né, de começar até a se compreender, né, porque eu acho que tem muito material bom no YouTube hoje em dia que a gente consegue fazer estudos, principalmente sobre a psicologia, que eu acho muito legal. Então aqui fica essa reflexão: será que a psicologia moderna ela está fazendo efeito? Você, se fosse fazer uma consulta no psicólogo, como é que você gostaria de ser tratado? Como é que você gostaria que fosse a abordagem, né? Tem pessoas que não gostam de voltar ao passado, e é claro que na psicologia a maioria das situações que ocorreram no passado tem reflexo no futuro, né, da pessoa. E então não dá para pular essa etapa, mas tem pessoas que têm um bloqueio emocional que não querem voltar ao passado. Então o psicólogo ele tem que tentar, de certa forma, em espaços, né, entre as consultas, fazer com que essa volta ao passado não seja tão maçante, não seja tão ruim para o paciente, e tentar adaptar isso, né, porque hoje em dia nós temos muitos adultos que querem recorrer à psicologia, mas não sabem como, não se adaptam, e a gente vê que cada vez mais jovens e crianças hoje em dia elas estão recorrendo a isso. E eu vejo que a inteligência artificial, por mais que ela não tenha esse fator humano, ela tem ganhado muito espaço com isso. Tem muitos jovens, assim como eu, por exemplo, que preferem falar com a inteligência artificial sobre tal assunto, tal problema, e fazer uma análise psicológica sobre aquilo. Eu já fiz alguns testes na inteligência artificial, fiz um relato sobre toda a minha vida, e ele foi muito categórico naquilo que ele falou, ele foi muito assertivo. Eu pedi para ele analisar a minha história capítulo por capítulo por um fator psicológico, e eu fui fazendo capítulo por capítulo. Demorou mais ou menos 3 semanas para eu terminar, e ele me descreveu todo, uma coisa impressionante. E já fiz a psicologia tradicional com uma psicóloga na época, que me ajudou muito. Na época que eu tive uma depressão forte, ela me ajudou bastante. Eu não posso aqui ser hipócrita para vocês e falar que não foi bom, porque foi. Ela me abriu os olhos para muitas coisas, só que na época eu não estava tão preparado e eu não estava bem psicologicamente para entender certas coisas que ela falava. Então talvez se ela tivesse usado uma outra abordagem, se ela tivesse identificado certos fatores que para mim funcionariam, talvez eu até hoje estaria com ela, por exemplo. Porque eu acho que a psicologia é muito importante. Eu acho que todo mundo deveria ter um psicólogo, uma psicóloga, todo mundo deveria fazer um tratamento até o fim da vida, porque nos dias de hoje, com a quantidade de informações que nós temos e com a vida que nós tivemos, é muita informação, é muita coisa realmente. Eu acho que a gente precisa sim dessa ajuda que vem de fora. Mas então levanta essas questões, essas perguntas para vocês. Vocês fariam uma psicologia hoje, uma consulta de psicólogo hoje, ou você prefere resolver os seus problemas sem pedir ajuda de ninguém, ou que seja na inteligência artificial? O que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários. Eu tenho o máximo respeito aos psicólogos, a terapeutas, a psiquiatras. Eu acho que são pessoas extremamente importantes para a nossa sociedade. Eu acho que tem evoluído demais e está melhorando demais, mas eu vejo que muitos profissionais não estão bem mentalmente, e muitos profissionais eles não estão se atualizando com a quantidade de informações que tem hoje em dia. Então acho importante esse vídeo,
E recomendo sim para você tentar realmente um psicólogo, um terapeuta que seja, também para você ver se você vai se sentir bem com isso. Se você como paciente deixe claro para o psicólogo ou a psicóloga como você se sente ali, dê o seu feedback, porque isso é muito importante também para o profissional ele poder se adaptar, ele poder ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Tá bom, gente? Esse vídeo vai ficando por aqui e é isso. Valeu.